De repente você acorda um dia e percebe que tudo que você construiu ou deixou de construir está prestes a definir o resto da sua vida. Que os passos finais da nossa jornada aqui nesse plano existencial não dependem mais da nossa força, mas sim da memória do que você fez enquanto tinha tempo. Esse tipo de medo é chamado de medo da velhice. E esse medo não é só sobre cabelos brancos ou rugas no rosto, é sobre algo muito mais profundo, silencioso e sombrio. A ideia de perder o controle, de depender dos outros ou até de ser esquecido. Esse é o quinto medo básico descrito por Napoleão Hill e que talvez seja o mais ignorado até que ele bata na porta. Nesse vídeo vamos procurar entender essa sensação inquietante que muita gente evita até de comentar. O medo da velhice cresce em dois solos, por assim dizer, bem férteis, o da pobreza e o do desconhecido. Hoje vamos explorar essas origens e entender por que, para tantos, envelhecer parece mais uma sentença do que uma conquista, talvez. Mas também vamos descobrir como mudar essa narrativa antes que ela nos engula. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você enxerga a sua própria vida e, é claro, o seu futuro. Mas antes, vou pedir para você já deixar o seu like aqui no vídeo e já se inscrever no canal também para dar aquela força aqui. Bom, desde que somos pequenos, ouvimos que a velhice é algo distante, quase como uma lenda urbana que só acontece com os outros. Mas o tempo ele é traiçoeiro, ele não faz barulho, não bate na porta pedindo licença para entrar. E quando percebemos, já estamos nessa trilha inevitável, que é a velhice. A primeira fonte desse medo é a pobreza. O simples pensamento de não ter como se sustentar quando a força de trabalho some dos músculos, vamos dizer assim, quando o mercado te olha com uma certa desconfiança e já te chama de ultrapassado, isso nos causa pavor, um pavor silencioso. Muitos crescem ouvindo histórias de parentes ou conhecidos que terminaram a vida em asilos, lugares que, sejamos sinceros, carregam uma áurea sombria. A palavra asilo é quase que um tabu. Ninguém sonha com isso, jamais. Ela remete a abandono, solidão, falta de escolha, e essa perspectiva age como um veneno lento que vai se acumulando no nosso inconsciente, fazendo com que o simples fato de fazer aniversário já soe como um alerta. Não é só o corpo que envelhece, é a segurança do nosso mesmo que se desfaz. A segunda raiz desse medo da velhice é ainda mais profunda e filosófica. O que vem depois? Esse vazio que espreita além da morte. A velhice para muitos é o corredor escuro que leva à porta final. E quando a fé é frágil ou ausente, essa porta se transforma em abismo. O medo do desconhecido toma conta. Será o fim? Um julgamento? Um renascimento? O medo não vem só da velhice em si, mas do que ele anuncia. E quando a gente evita pensar sobre isso, mais esse medo ganha poder na nossa vida. Como se esconder daquilo que é certo e como lidar com a vida inteira sem preparar a mente ou o espírito para algo inevitável. Esse tipo de reflexão não costuma estar nos almoços de família ou nos feeds das redes sociais, mas talvez devesse, porque encarar esse medo de frente pode ser o primeiro passo para uma vida mais plena no agora, enquanto ainda nos resta tempo. E acredite, é justamente essa consciência que transforma o medo da velhice em uma força para nós agir agora, uma força de ação. Existe uma armadilha silenciosa nesse medo, a crença de que ele é natural demais para ser combatido, é algo inevitável, como se fosse um destino, uma sentença inevitável de angústia e declínio. Mas aqui vai uma verdade que pode doer, mas também libertar. Esse medo, como todos os outros, nasce da incerteza. E a incerteza, por mais cruel que pareça, é o combustível da preparação. Quem vive no presente, apenas reagindo sem planejar, está se candidatando ao medo.
Mas quem encara o futuro como um projeto, uma missão com metas claras, sejam elas financeiras, emocionais e também, é claro, espirituais, transforma esse mesmo futuro em um campo fértil de possibilidades infinitas. Não se trata de negar o envelhecimento, mas de aceitar ele com dignidade, de construir hoje a estrutura que vai sustentar os dias em que as pernas já não correm e a mente precisa de mais silêncio. Cada escolha nossa hoje, do que você consome, com quem você anda, como você ganha e guarda o seu dinheiro, é um voto no tipo de velhice que você vai ter. Você tem muito mais controle do que você pensa, talvez. E se eu dissesse que esse medo da velhice não precisa ser um vilão na sua história, mas sim um professor? Isso mesmo, porque é esse medo que nos obriga a olhar para frente, a pensar de como estamos cuidando do nosso corpo, da nossa mente e principalmente das nossas finanças para esse momento tão especial da nossa vida. Ter medo é normal, mas viver refém desse medo é uma escolha de cada um. A diferença entre envelhecer com dignidade e envelhecer com desespero está no quanto você assume o controle da vida enquanto ainda tem energia para realizar mudanças nela. O futuro é construído no agora. E aí a pergunta que fica na nossa mente é: nós realmente estamos se preparando para a nossa velhice ou estamos apenas adiando o inevitável? Envelhecer é um privilégio, mas só se for acompanhado de sabedoria, planejamento, coragem. Então, se esse vídeo mexeu com você de alguma forma, é porque já existe aí dentro de você esse desejo de mudança, de procurar essa mudança. Então, se esse tipo de conteúdo fez você refletir e você quer continuar explorando temas que desafiam a nossa mente e provocam o pensamento, vou pedir novamente para você já deixar o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. Já se inscreve agora mesmo também, ativa os sininhos, porque durante a semana tem vídeo novo com ideias que podem transformar o seu modo de pensar. E me conta aqui nos comentários o que você mais teme sobre envelhecer. Vamos junto criar uma comunidade que discute sem medo os assuntos que realmente importam. O tempo passa, mas o conhecimento fica para sempre e pode ser a nossa melhor herança aqui nesse plano. Grande abraço e até o próximo vídeo.